Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Eu, Daniel Kaltenbach e André Verzinhassi, estamos com vocês aqui todas as quintas-feiras, às 8h30, sempre trazendo um novo tema para a gente estudar espiritualidade, a maneira da gente viver melhor, o despertar da consciência e muito mais. E hoje nós vamos já dar entrada, já vou passar para a André aqui, mas nós temos um tema especial. Nós vamos falar das pedras da Geórgia, que ontem foram destruídas. Ou seja, com o atentado à bomba, destruíram as pedras da Geórgia. Mas o que são as pedras da Geórgia? Por que elas são consideradas um monumento à nova ordem mundial? Por que muitas pessoas relacionam elas, né, ao anticristo? Enfim, muita coisa interessante hoje. Andréa, como você está, Andréa? Bom dia, olá Daniel, boa noite para quem vai ver em outros horários. Eu estou bem e eu agradeço a presença e a participação de todos, já pedindo que vocês compartilhem o vídeo, deixem seu like, deem os seus comentários, comentem bastante para que a gente possa ver o que vocês estão pensando sobre o assunto e também sobre outros temas. Eu agradeço muito essa participação, essa troca. Bom, Daniel, primeiro passo, você já fez a pergunta que eu iria fazer. O que são as pedras da Geórgia? Porque às vezes a gente escuta falar em Stonehenge, em Cramelec, que é em Portugal, em outras pedras mais conhecidas. E essas daí, às vezes as pessoas ficam pensando, não, só descobri agora porque houve um atentado a elas. O que são essas pedras? Qual é a importância dela dentro de um contexto mundial? Pois é, as pedras da Geórgia, elas são, primeiro, elas não são monumento antigo, como Stonehenge, por exemplo, na Inglaterra, e outros monumentos antigos. Ele é um monumento recente, de 1980, só que é considerado por muitas pessoas no mundo como Stonehenge americano. As pedras, chamadas pedras guias da Geórgia, são então um monumento feito em pedras de granito, localizados aqui nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E nesse monumento estavam escritas 10 frases em 8 línguas diferentes. Então, em inglês, espanhol, swahili, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo. E mais uma mensagem no topo, escrito em 4 línguas antigas, no babilônio, sânscrito, grego e hieróglifos egípcios. Enfim, essa estrutura toda, que foi feita em 1980, ou seja, no auge da Guerra Fria, ela chama muita atenção. Primeiro, pela estrutura, então essas grandes pedras, né, colocadas e montadas que lembram o Stonehenge da Inglaterra, e por isso falam do Stonehenge americano, e também pelo conteúdo e a origem, que ninguém sabe quem mandou construir essas pedras. Existe aí, então, muita especulação, muita discussão, que nós vamos conversar, então, a respeito disso tudo agora. Então, é este movimento, com pedras de 6 metros de altura, 4 pedras verticais, uma outra vertical no meio, e uma em cima, com todos esses escritos, essas mensagens que nós vamos discutir. Porque elas foram pensadas, calculadas, posicionadas de acordo com constelações, de acordo com datas de equinócios, solstícios, e aí você fala assim, quem construiu tudo isso? Por que essas pessoas fizeram todo esse planejamento e escreveram nessas pedras? Tem alguma coisa a me dizer? Pois é, quem construiu? Na verdade, isso é uma história. Ela foi construída em 1970, o início, né, o projeto de 1979, ela foi inaugurada, por assim dizer, em 1980, e ninguém sabe exatamente quem mandou construir. E as especulações vêm a partir do conteúdo das escritas, daquilo que está escrito. Então, como nós vamos falar já, mas muitas pessoas relacionam justamente ao governo oculto, à nova ordem mundial, algumas pessoas relacionam ao anticristo, e assim vai. Mas elas foram encomendadas por uma pessoa que se utilizou do pseudônimo R.C. Christian. Então, com este nome, ele contratou essa empreitada.
ele contratou essa empreitada e, ou seja, mandou fazer, né, projetaram tal. Então tem um grupo, né, um forte grupo, que está por trás da construção dessas pedras. E eu acredito que a gente vai começar a entender a mensagem desse grupo a partir justamente das mensagens que foram, né, os chamados 10 mandamentos, alguns chamam de 10 mandamentos do anticristo. Olha só, né? Ou seja, então a partir dessas mensagens nós vamos começar a entender quem está por trás da construção dessas pedras megalíticas. Mas aí eu fico pensando assim, independente de quem está por trás, porque como você mesmo disse, são especulações. Então, alguns atribuem a determinados grupos, né? Algumas filosofias, né? Grupos que se reúnem, mas enfim, o que eles escreveram ali, né? Você mesmo falou, ela é conhecida como os 10 mandamentos do anticristo. Por quê? Porque elas têm uma indicação de controle populacional, de soberania de cada nação, de redução de liberdade até. Por que as pessoas estão colocando desta forma anticristo? Bom, vamos então falar dessas mensagens rapidamente, nessas 10 mensagens que estão escritas nas pedras e como a gente viu, né, ou seja, em línguas, em diversas línguas diferentes. É como se for... Então, essas mensagens, elas estão colocadas no monumento, como um monumento de pedra, como justamente se fossem uma profecia, como se fossem algo a acontecer, algo a ser realizado, algo que está por vir. Então, elas são colocadas, as pessoas muitas vezes veem isso como metas de uma nova ordem mundial, como metas de um novo mundo, uma nova forma da civilização humana agir, né? Ou seja, existir. E quando você coloca essas pedras que viraram, né, um centro turístico na Geórgia, e você coloca essa mensagem no inconsciente coletivo, ela vai se espalhando, ela vai tomando pé, ou seja, é aquela história, né? Ou seja, tudo começa no nosso plano mental, foi concretizado ali, por exemplo, naquelas pedras, no meio atrás de uma mensagem, e essa mensagem está sendo passada para os turistas, está sendo passada por todo mundo que ouve falar e que tem contato com as pedras da Geórgia, pela internet, por outros meios, e essa mensagem, então, inconscientemente vai tomando o mundo. E o que tem essa mensagem? Que mensagens são essas? Então, rapidamente aqui. Primeiro, a primeira mensagem, o primeiro mandamento, por assim dizer, seria manter a humanidade numa quantidade de população, né, de pessoas, abaixo de 500 milhões de habitantes. Bom, hoje o mundo está com 8 bilhões de habitantes, ou seja, seria ter exatamente 1/16 disso. É como se você, né, a cada 16 pessoas, você matasse 15 e deixasse uma vivendo. Então, essa seria a meta desse primeiro mandamento, manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes. Então, aqui é um primeiro ponto, porque para que isso aconteça, grande parte da população da Terra tem que morrer, não tem como, né? Ou seja, tem que morrer. Então, essa já foi a primeira grande discórdia. E o que muitas pessoas começam a dizer, então, que essa coincide com uma das metas da nova ordem mundial, né, de alguns governos globalistas, onde eles pretendem justamente uma redução populacional, onde essas elites, então, viveriam num planeta mais equilibrado com a natureza, que é o que as pedras falam, né? Ou seja, buscando com isso um equilíbrio maior com a natureza. Como quem diz o seguinte, não dá para a gente conviver com a natureza com tantas pessoas no mundo. Precisamos reduzir para que haja um convívio melhor, para que todo mundo tenha mais qualidade de vida. Então, e aí vem a pergunta, ok, mas se isso é um mandamento, como é que acontece essa redução? E, né, a gente está vendo aí pelo mundo muitas frentes, muitos grupos globalistas e tudo mais, falando justamente de redução populacional e muitas coisas acontecendo até nesse sentido de redução populacional. Então, isso preocupa e é um dos motivos pelos quais se fala de ser um mandamento do anticristo. Mas essa é uma das questões. Rapidamente, as outras aqui. Fala da reprodução. Então, ou seja, então não só vamos reduzir a população, como vamos reproduzir a população, não mais de forma livre, mas de forma controlada.
Ou seja, então fala conduzir a reprodução sabiamente. Como? Controlando geneticamente, então, ou com aptidão física. Então, só vão viver ou sobreviver aqueles que tiveram uma aptidão física, alguma coisa relacionada ao físico, mantendo ainda uma diversidade na humanidade. Mas vejam, então, as pessoas provavelmente mais fracas, mais doentes e tudo mais, não teriam vez neste outro mundo, neste outro momento que é divulgado pelas Pedras da Geórgia. Fala também de unir a humanidade por meio de um único idioma. Então, uma única língua para todo mundo. E é claro que o mundo está caminhando para isso, né? O globalismo leva a humanidade a ter um único idioma. Primeiramente, nós vamos ter isso através dos tradutores. Então, hoje nós estamos cada vez mais com tradutores automáticos de tudo, então a gente consegue se comunicar melhor, mas ou seja, sempre a expectativa é de que haja uma língua mundial. Isso também faz parte da agenda de muitos globalistas. Terceiro, controlar a paixão, ou seja, controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com a razão moderada. Então, quer dizer, então aqui a gente começa a ter a razão acima da fé. E que razão é essa? Ou seja, então quando você fala que a razão vai estar acima da fé, das tradições e tudo mais, você está, de alguma forma, impondo que a fé, impondo que as pessoas, então, vão ter uma redução do direito de ter fé, do direito de se expressar, talvez religiosamente e tudo mais. Então, é um controle também nessa parte de fé, de religiosidade e tudo mais. Quarto, liberdade, né? Exatamente, de liberdade, Ou seja, então estamos aqui falando de liberdade de existir, Como a gente falou de controle populacional, liberdade de expressão, liberdade de religião, Olha a coisa. Quarto, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Ok, olha, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Tribunal é justo quando é justo, Ou seja, o problema é quando a elite define o que é o justo. Aí é um problema. Justo para quem? Exatamente, aí é que é o problema. E a gente já está vendo isso no mundo, Ou seja, onde nós temos alguns tribunais nacionais e extranacionais que definem, não, eu entendo que o entendimento é esse, e quem entende de uma maneira diversa está fora da lei, está agindo de forma ilícita, tem que ser calado, tem que ser silenciado, tem que ser abatido. E nós já estamos vendo esse tipo de coisa. Tendenciosa, né? Oi? Tendenciosa. Exato, totalmente tendencioso. Eu sinto aquela história, o que é justo no tribunal justo, aquela história. Então, se eu crio o meu tribunal, eu acho que ele vai ser justo dentro das minhas tendências, Depois, permitir que todas as nações regulem-se internamente. Então, todas as nações têm sua relação internamente, resolvendo-se disputas externas em um único tribunal mundial. Então, aqui é o globalismo total. Ou seja, então, quer dizer, a gente internamente em cada país se tenta resolver. Não resolveu, vai resolver num tribunal mundial. Que é o que está acontecendo hoje. Os globalistas, eles justamente estão criando todas essas associações mundiais para que sejam esses tribunais mundiais. Um exemplo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, apenas um exemplo. O que acontece? A gente viu isso na pandemia, por exemplo, independentemente de posições, não é o caso, estamos apenas discutindo os fatos. Então, o que acontece? A OMS, que não é um órgão de nenhum país, por assim dizer, ela, durante a pandemia, queria dizer o que é e o que não é certo. E as opiniões divergentes de qualquer país, de qualquer médico, de qualquer local, eram totalmente confrontadas. E é isso. Então, o que acontece? Aquele órgão mundial tem a sua opinião, que é trazida por uma elite maior, que é definida para uma elite maior, e ele dá para baixo aquilo lá imposto para o mundo inteiro, para todos os países. E todos os países vão dizer, não, olha, eu entendo diferente, mas como a OMS, mas como outros órgãos mundiais entendem tal, eu sou obrigado a seguir, então sigo. E o que acontece com isso? A soberania nacional de cada país começa a desaparecer, porque não interessa mais a opinião do país, interessa a opinião única daquelas elites globalistas, e só. E a opinião do país desaparece, passa a ser irrelevante. Isso está acontecendo, é só olhar, que mais? Evitar leis insignificantes. O que são leis insignificantes? Mais uma vez, é um conceito parcial. E funcionários públicos desnecessários.
Isso até é bom, de certa maneira, você não tem uma carga, né, de funcionalismo público excessiva, mas o que exatamente querem dizer com funcionários públicos necessários também é algo a ser analisado. Outra, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Ou seja, o que significa isso aqui? O meu direito pessoal começa a não ter mais valor. Então eu começo a falar, não, você não tem mais direito pessoal, porque é mais importante o dever social. Parece muito lógico isso, muito justo. Claro, a gente tem que pensar no social primeiro, não no individual. Então, em muitos aspectos, isso parece ser muito bom, muito justo. Só que acontece o seguinte, quando é tudo uma questão do equilíbrio. Quando eu coloco isso como lei, como uma cláusula pétrea, como está na Pedra da Geórgia, que, olha, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, está dizendo também o seguinte, retirar muitos direitos pessoais, você vai ficar quieto, você não vai se manifestar, você vai concordar, você não tem opinião própria, supostamente, por quê? Porque socialmente a gente quer outra coisa. E quem que define o que se quer socialmente? Essas elites, a mesma elite global define o que é socialmente aceitável. E a gente está vendo isso no nosso dia a dia. Né? A gente está vendo justamente acontecer esse tipo de coisa, onde define-se o que é socialmente aceitável, o que não é, e os direitos pessoais, que muitas vezes não é. Uma coisa é aquele direito pessoal exagerado, claro que esse tem que ser, né? A gente não pode fazer o que quiser em detrimento dos outros, mas não é disso mais que nós estamos falando. Nós estamos falando já de direitos pessoais absolutamente positivos também, válidos também, mas que de repente não podem mais ser expressados porque vão contra deveres sociais criados. E mais dois mandamentos que estão lá nas pedras. Primeiro, valorizar a verdade, a beleza, o amor, procurando harmonia com o infinito. É muito bonito, né? Bastante filosófico, harmonia com o infinito através da verdade, da beleza e do amor. Fantástico. Conquanto não se queira definir o que é verdade, o que é beleza e o que é o amor. Né? Se o homem não quiser definir o que é isso, for dentro da definição divina e aberto, é maravilhoso. Mas não é em geral o que é. Qual verdade nós estamos falando aqui? Qual verdade? E é isso, hoje, de novo, né, nós estamos vendo o que na internet, gente, na nossa vida cotidiana. Eu não quero ficar esticando aqui, porque o pessoal acha que é política, que vai para cá, vai para... Não é política, gente. Não estamos falando de política, estamos falando de fatos. Sim. O que nós estamos vivenciando? Pessoas querendo definir a verdade. O que é verdade e o que não é verdade. E se não é a minha verdade, a verdade que é controlada por quem está dizendo que aquela tem que ser a verdade imposta, então essa pessoa aqui está falando inverdades, as fake news, e não deve ser ouvida, deve ser cancelada. Nós temos, enfim, profissionais de várias áreas sofrendo perseguições porque eles têm uma verdade diferente da verdade, né, de cima das elites hierárquicas. Então, é complicado. E, por último, não ser um câncer sobre a Terra. Deixar espaço para a natureza. Então, não ser um câncer sobre a Terra significa o quê? Né? A gente não destruir a Terra. Isso é maravilhoso. Aí continua, deixar espaço para a natureza. Ótimo, bacana também. Eu acho que é uma tendência mundial, mas agora como? Reduzindo a população, né? Ou seja, então aí a gente volta para a primeira, né? Como é que você vai deixar esse espaço para a natureza? Como é que é esse projeto para isso? É muito bonito, mas tem que ter um projeto para isso que talvez não seja simplesmente reduzir a população. E reiterando de novo, deixar espaço para a natureza, ou seja, uma coisa importante. A natureza está acima do homem. Então, de repente, o homem não é mais importante. Então, a gente pega, por exemplo, né? Claro que mudando, dando seus devidos valores, né? Mas é como se a gente pegasse, por exemplo, olha, a floresta amazônica é mais importante, então, né? Ou seja, todo mundo que mora lá perto tem que desaparecer, tem que dar um jeito de sumir. Ou, né? E assim por diante. Então, assim, a gente coloca a natureza num patamar como se o homem não fosse mais a natureza e o homem, então, tivesse que desaparecer para dar lugar à natureza. E aí, claro que isso gera muitas coisas. É diferente você cuidar da natureza, a gente pode, e vamos como humanidade ainda, eu não tenho dúvida disso, conviver muito bem com a natureza. Nós vamos chegar nesse patamar ainda lá na frente, né, evolutivo, da gente conviver muito bem com a natureza. Mas para isso não há necessidade de uma redução populacional ou de um genocídio. Então, eu me estiquei um pouco, mas eu acho que essa é a principal mensagem aqui das pedras, né? Vou voltar para você, André, com as suas perguntas, mas eu acho que aqui já dá para entender melhor, né? Ou seja, o porquê são considerados os 10 mandamentos do anticristo, né? O porquê que são consideradas
as pedras como um monumento colocado no mundo pela elite, pela nova ordem mundial, pelo governo oculto, e porque toda essa preocupação que veio resultar justamente nesse atentado. Sabe, Daniel, te ouvindo aí falar, eu estava aqui pensando, para mim me pareceu anticristo, leis anticristo, justamente porque coloca a razão acima da fé, né? Então, não fala do amor com generosidade, essas escritas, não falavam, né? Porque elas estão agora destruídas. O amor com generosidade, sem condições. Para que haja amor, tem que ter esse controle, esta condição. E eu acho que é por isso que é importante, mais do que nunca, sempre a gente passar tudo pelo crivo da consciência, pensar antes, não é só aceitar as coisas como elas são colocadas para nós. Me parece, Daniel, que sempre há um porquê, né, por trás de tudo isso que acontece. Né? Não sei, não é uma questão da gente colocar opinião aqui, mas foi o primeiro atentado que aconteceu a essas pedras? Talvez os grupos que estão atentando contra elas, eles querem mostrar que não é bem assim, não há um controle tão rigoroso, que a tendência do ser humano é que a pretensão é que ele evolua para pensar por si próprio e não que alguém manipule os seus pensamentos. Por isso esses atentados, será? Ótima pergunta, André. Na verdade, assim, não é o primeiro atentado dessas pedras, porque, vejam só, essas pedras, elas têm um simbolismo. E não foi barato comprar aquelas terras, construir as pedras, ou seja, é um monumento caro. E é um monumento muito bem projetado, muito bem pensado, né? Colocado por essas pessoas, por esse grupo que colocou essas pedras lá. E essa ideia, ela vai se propagando. As pedras de Geórgia são conhecidas mundialmente. E são conhecidas, e conforme as pessoas conhecem as pedras de Geórgia, elas sempre perguntam, mas o que está lá escrito? E as pessoas acabam ouvindo, inconscientemente isso vai se espalhando. E passa a ser como que fosse uma profecia mesmo, uma verdade, algo que vai se realizar. E é isso que a nova ordem mundial quer justamente. Eles querem que essas ideias comecem a ser implementadas na vida das pessoas. E hoje muitas pessoas são isso, aceitam. Nós não estamos falando do Brasil, estamos falando de vários países aceitam que todas essas verdades e essas organizações mundiais mandem no mundo sem nenhum crivo a mais, sem nenhum crivo democrático, sem nenhuma análise maior, simplesmente porque são organizações mundiais e porque devem ser respeitadas e ponto final. E não há uma discussão sobre isso, que é justamente o que eles querem. E a gente já discutiu muitas vezes aqui no canal, né? Ou seja, de que a globalismo, uma nova ordem mundial, é uma coisa meio que inafastável, vai acontecer. Só que por quê? Porque a globalização está acontecendo, é difícil você segurar. E é bom que aconteça, porque eu acho que no mundo de regeneração, no mundo futuro, a gente tem que ter mesmo uma única unidade, uma unidade planetária. O problema é que nós não temos essa evolução ainda para ter uma pessoa comandando o mundo. Hoje a gente ainda, né, o ego comanda demais. Então, você acreditar que as pessoas que hoje estão querendo dizer, estou fazendo uma coisa boa para a humanidade, que estão realmente querendo, pensando na humanidade, é muito difícil. Né? Ou seja, então você acabar com a democracia, entregar o planeta na mão de uma elite que, entre aspas, é muito boazinha e só está pensando na humanidade, é uma coisa muito complicada. Então, ou seja, quando a gente fala assim, não, mas tem que ser coisa muito, tem que ser, mas no seu momento certo, quando a humanidade tiver evolução para isso, quando a gente estiver preparado para isso, quando tivermos essas organizações mundiais todas, não comandadas por elites, elas não são comandadas por elites, pelos grandes bilionários e trilhardários do mundo, eles que comandam essas organizações e, por consequência, querem comandar todos os países, né, do mundo. Então, a hora que essas organizações forem comandadas pelo povo, democraticamente, houver eleições, por exemplo, para elas, etc., de uma outra maneira, aí sim eu acho que o mundo está evoluindo. Mas tem um grande passo daqui até lá, né? Uma grande distância daqui até esse momento. Então, você me perguntou, né? Houve já atentados sobre isso? Houve. Na verdade, já fizeram atentados anteriores, mas foram atentados como, por exemplo, com pichação, né? Ou seja, fora a ordem mundial, essas coisas todas. Mas mostrando o quê? Mostrando que, ao mesmo tempo em que nós temos uma ordem mundial querendo tomar conta do planeta, através
dessa estratégia de vir comendo pelas beiradas e de vir, né, ou seja, implementando ideias, implementando organizações mundiais, de ONGs e tudo mais, né, no inconsciente das pessoas está funcionando, estão fazendo, está acontecendo, mas ao mesmo tempo que nós temos isso, nós temos uma população também que está prestando atenção, que está desperta e falando, não pode ser assim. Então, quer dizer, não estou dizendo que é da maneira correta fazer esses atentados, não é isso que eu estou dizendo, mas estou mostrando apenas que existe uma população que está contra, nesse momento, uma série de movimentos que estão acontecendo. E por isso que aconteceu esse atentado de ontem e os anteriores, que foram mais tranquilos, que era uma pichação, esse tipo de coisa. Então, sim, já houve, só que o de ontem acabou destruindo realmente o monumento, né? Ou seja, ele destruiu a pedra principal em cima e aí tiveram que destruir o resto por questão de segurança, né? As pedras já não tinham mais segurança para as pessoas estarem ao redor, então tiveram que destruir totalmente. Sabe, Daniel, isso me remete à fala de uma amiga minha que sempre diz: sempre existe no mínimo 3 lados, o seu, o meu e o que de fato aconteceu. Né? Então, teoria da conspiração, governo oculto, quem garante que esse atentado de ontem não foi feito pelos próprios construtores ali do monumento, justamente para chamar atenção para algo que muitas pessoas nem sabiam que existiam. E quando acontece esse atentado, elas passam a saber que aquilo existia. O que é? Eu vou procurar saber, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção na sua fala anterior aí, consciência. Eu acho que pense por si mesmo, porque a gente vem sempre sendo preparado. Eu olho pelos filmes de ficção científica, do tipo Gattaca, que era controle de natalidade, os doentes já são abortados já desde o feto, filmes como Os Vingadores, que tem o Thanos, que quer destruir 2/3 também da população. Então, essas ideias vão entrando na cabeça da gente de uma forma tão sutil, mas também as boas ideias, as boas informações também vão entrando na nossa mente de forma sutil. Para que lado a gente olha, Daniel? Exato, essa é a questão. Nós estamos vivendo hoje no mundo uma guerra espiritual, uma grande guerra espiritual. E, de novo, não existe o certo ou errado. Então, é o que a gente falou aqui. Está certo ter um mundo globalizado ou está errado? Está certo, nem está errado. Tá errado de um jeito e está certo de outro. E assim para tudo. Está certo ter uma organização mundial? Está certo ter uma ONG? Você vai falar, está certo e está errado, porque tudo depende de como se faz. Tudo depende de quais são os interesses que estão por trás. Tudo depende da energia que está sendo levada em cada um desses pontos aqui. Então, o problema é quando a pessoa ela se cega pelas formas, pelo mundo das formas, pelo mundo material, olha as coisas e acha lindo e não para perceber as energias que estão por trás. E essas energias podem ser positivas ou podem ser negativas. E nós estamos nessa fase de transição planetária justamente, onde é muito importante que cada um de nós saiba orar, vigiar e julgar o que é certo e o que é errado. Então, a gente tem que saber julgar. Não existe mais um líder que vai nos falar, olha, vocês devem julgar desta forma ou daquela forma. Todos nós precisamos julgar. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado hoje, para que nessa guerra espiritual a gente observe o mundo, não com preconceitos e não aceitando verdades que vêm até nós, que parecem lindas, vêm com pele de cordeiro. Né? Vem todas com pele de cordeiro e fala, poxa, mas como é que... Né? Aí entra na questão política, como é que você pode ser contra isso, ser contra aquilo? Tudo vem com pele de cordeiro, então as pessoas se enervam e falam, não pode ser, como é que você pode ser contra isso ou contra isso? O importante é o que está, onde tem lobo dentro da pele de cordeiro e onde não tem. E é aí que apenas o nosso coração e a nossa intuição vai proteger. Então, essas nossas atitudes, nossos pensamentos, estarmos todos unidos e não desunidos, né? Porque a ordem mundial quer também separar as pessoas, está conseguindo. Então, não podemos nos separar, temos que nos unir como humanidade, com pessoas com um objetivo que é o mesmo de todo mundo, que é viver num mundo melhor, de amor, de fraternidade, de maior igualdade. Só que temos que chegar lá através do amor, e não através de interesses de poder egóicos que, na verdade, querem controlar e, sem dúvida alguma, criar uma ditadura, um autoritarismo mundial que não é o que ninguém deseja. Então, a gente tem que tomar cuidado no como chegar lá. Vamos chegar lá? Temos que chegar lá. Mas como vamos chegar lá?
com que estrutura, com que frente. Então, isso tudo vale para a gente estar sempre refletindo e pensando nessa fase de transição planetária. Gratidão, Daniel. Acho que foi dado o recado de que consciência é tudo. E a consciência a gente consegue através do autoconhecimento. Então, se aprofundem, estudem, não aceite qualquer ideia, não comprem uma ideia como sua, se ela realmente não for sua. Existem muitas verdades, eu acho que cada um tem a sua, né, Daniel? E tenham fé numa força maior, no Criador, e busquem sempre essa verdade maior, porque só assim a gente consegue evoluir. Daniel, gratidão pelos seus ensinamentos, pelo conhecimento que você trouxe, as informações que você trouxe para nós. Isso vai fazer com que a gente tenha boas reflexões. E eu agradeço a cada pessoa que esteve aqui presente, a participação de todos. E se você não tiver mais nada para colocar, eu já me despeço aqui. Gratidão. Gratidão, André. Gratidão a todos vocês que estão nos ouvindo. A semana que vem estamos aqui juntos de novo com mais um programa Universo Maior. Inscreva-se aqui nos canais, dê o seu like, coloque o seu comentário, sua opinião sobre as pedras argíreas, sobre a nova ordem mundial, sobre o globalismo, sobre o futuro. Enfim, coloque seus comentários aqui para a gente compartilhar entre todos nós e a gente se vê logo mais. Um forte abraço e muita luz a todos vocês. Gratidão. Tchau, tchau.